Bem, amigos do Virada Paulista, tá começando aqui o nosso 9º episódio em que a gente vai repercutir a rodada do Brasileirão em que tivemos resultados pouco complicados para os grandes paulistas. O Santos empatou em casa, Corinthians e Palmeiras empataram no Allianz Parque e o São Paulo tropeçou lá no Mineirão diante do Atlético Mineiro. Quase que eu falei América Mineiro, mas é o Atlético, é o Galo. Para comentar esses jogos aqui comigo eu tenho Levi Jambeiro. Fala, rapaziada. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Virada Paulista e vamos embora. Aqui comigo eu também tenho o Thiago Bayer. Salve, rapaziada. Muito bom estar aqui com vocês hoje para comentar muito sobre futebol, então bora nessa. Então vamos começar aqui com o nosso Virada Indica, que nosso tempo é curto. E vamos começar logo com isso. Eu vou começar falando o Virada Indica de hoje. Queria indicar para vocês uma série que está no Netflix, que saiu a 2ª temporada há alguns dias atrás, chamada Ragnarok. Para quem gosta de mitologia nórdica, é uma série bem interessante, que mexe com essas paradas do Thor, Odin, Loki. É uma série bem legal, espero que vocês gostem. Thiago, qual que é o seu Virada Indica de hoje? Galera, hoje eu vou ser um pouco nostálgico, porque eu tô meio nesse clima aí. Tô reassistindo os Super Campeões, não sei se vocês conhecem aí, o Tsubasa, né, o grande jogador de futebol japonês. É um anime aí que fala sobre futebol na escola. Então, assistam aí, galera, tá disponível lá no Amazon Prime a última versão que foi lançada em 2018, né, junto com a Copa. Então, dê uma conferida lá. O Oliver Tsubasa que jogou no São Paulo, né, pra quem não sabe, vai acompanhar aí na indicação do Thiago. E Levi, qual que é a sua indicação de hoje? Bom, ouvintes e amigos do podcast Virada Paulista, minha indicação de hoje não vai ser nenhuma indicação, por incrível que pareça, vai ser um destaque. Meu destaque vai para um acontecimento que ocorreu no jogo entre Dinamarca e Finlândia, onde o jogador Christian Eriksen, meia da Inter de Milão, tem uma parada cardíaca no meio do jogo. Todos nós devemos valorizar mais nossos amigos, nossos familiares e as pessoas que a gente tem por perto, porque nunca sabemos qual será a última vez. Graças a Deus, o árbitro soube tratar a situação, todos os jogadores também soube. Os médicos da Dinamarca foram muito bem, ele foi rapidamente levado ao hospital e logo ficou bem. Tanto que passou a notícia para os jogadores continuarem a partida. Então a partida foi reiniciada e sem a presença do Eriksen, é claro. Ele deu uma entrevista ao Gazeta dello Sport e se pronunciou o seguinte: obrigado, não vou desistir da carreira. Sinto-me melhor agora, mas quero compreender o que aconteceu. Quero agradecer a todos pelo que fizeram por mim. Situação muito complicada que aconteceu com o Eriksen. Ainda bem que tá tudo bem com ele, que ele quer continuar a carreira dele, que ele tenha muito sucesso nessa continuação e que dê tudo certo. Bom, vamos lá pra vinheta agora, né? Vem, vinheta. Bom, vamos começar falando aqui do jogo do Santos, que deu sono, viu? Foi um jogo muito ruim de ver. Pra quem assistiu, foi complicado manter a atenção nesse jogo aí, só pra quem realmente gosta de futebol e é torcedor do Santos. Porque o Juventude foi na Vila Belmiro e montou uma retranca, um ferrolho, que deixou a situação da equipe da Vila Belmiro complicada e não conseguiu sair do 0-0. Levi, queria que você falasse aí do jogo e queria que você falasse o que você acha que está faltando ainda nessa equipe do Santos para ela poder ter um pouco mais de intensidade no seu jogo. O jogo do Santos foi muito sonolento, pouco criativo. Nós podemos ver nas estatísticas até enganosas em certo ponto, porque o Santos teve 18 chutes, mas apenas 2 no gol. E enquanto a Juventude teve só 2 chutes e nenhum no gol. O Santos teve 76% de posse de bola contra 24% do Juventude, então foi realmente um ataque contra a defesa. O Juventude montou um ferrolho à la José Mourinho e ninguém conseguiu entrar na defesa adversária.
O Santos entrou em campo com John, Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Gabriel Pirani, Alisson, Jean Mota, Marinho, Caio Jorge, Marcos, Guilherme. Sinceramente, na minha opinião, o que falta para o Santos dar um passo a mais em produtividade. Até nesse jogo a gente pode ver que o Santos ele teve muita bola, chutou, mas muitos chutes para fora, muitas finalizações erradas, poucas finalizações no gol. Então, para mim, o que falta a ser consertado nessa equipe do Santos, principalmente, é o meio-campo. O meio-campo do Santos é muito pouco criativo. E torcedor santista, já dando um spoiler da próxima pergunta do Guilherme Campos, não acho que o Camacho vai ser a solução, tá? Caso seja confirmado, que o Camacho está negociando com o Santos, aparentemente. Não acho que o Camacho vai ser a solução, porque ele não é esse tipo de jogador. Eu acho que o Santos precisa de um jogador criativo. O Santos precisa de um jogador que faça uma função parecida com a do Nátio Fernandes no Galo, a Arrascaeta no Flamengo, mas não precisa ser desse calibre, até porque são jogadores raros no mercado e são jogadores que iriam custar um belo dinheiro que eu acho que o Santos não tem disponível hoje, mas jogar com o Alisson, que recebe a bola de futebol e o passe dele é uma pedrada ou um tijolo, como melhor dizer aí, vocês escolhem, mas não tem condições. Mesmo que o Alisson seja esse volante de contenção, muito pouca qualidade. Jean Mota também não é um jogador aparentemente que é do agrado da torcida santista, e Gabriel Pirani ainda é um menino, então não dá para tirar tanta base sobre ele. Eu acho que o Santos poderia render mais caso tivesse um meio-campo melhor qualificado, um camisa 10, se podemos dizer assim, que fizesse esse controle entre meio e ataque, para poder acionar Marcos Guilherme, Marinho, que são pontas incisivos, e principalmente o Caio Jorge, que vem vivendo uma boa fase. Então, acho que esse é o ponto principal que pode melhorar na equipe santista. Bom, o Thiago Levi falou aí sobre a chegada do Camacho, que é bem provável que chegue, já tirou até foto com a camisa do Santos, rescindiu um contrato com o Corinthians, a gente não tem detalhes sobre o contrato, mas é bem provável que ele chegue. Eu queria saber de você, além da sua opinião do jogo, o Camacho, ele tem vaga nesse time no lugar do Jean Mota, ou ele vai ter que brigar por posição com o próprio Jean Mota, com o Zanocelo, que tá chegando também da Ferroviária, e o Sanches, que tá voltando de lesão? Você acha que o Diniz vai preterir o seu queridinho do Audax ao invés desses outros 3 jogadores? Olha, já vou começar direto e reto nessa sua pergunta, Campos. Eu acho que o Camacho chega para ser titular no Santos. Eu acho que é uma contratação que foi pedida pelo Diniz. É um cara apadrinhado pelo Diniz, né? A gente sabe que foi o Diniz que revelou o Camacho ali no... Não que o Camacho não tivesse outras passagens para outros times e tal, mas ele revelou o Camacho para um cenário nacional ali na Audax. Então eu acho que o Camacho chega para ser titular assim, na equipe do Santos. Agora a gente precisa ver se ele vai conseguir de fato somar, né? Porque ele chega com essa característica aí de ser um cara passador, um cara que talvez dê o ritmo que o Santos precisa no meio de campo, mas no Corinthians, quando foi necessário que ele fizesse isso, ele não conseguiu corresponder tanto à altura, né? A gente teve na primeira passagem dele em 2017 uma passagem até razoável, ok. Foi bem quando foi emprestado para o Atlético Paranaense, mas quando voltou para o Corinthians a gente já conseguiu ver que ele não era o jogador que a gente esperava que ele fosse, né? Ele tem alguns graves defeitos aí, como entrar desligado em alguns certos momentos e também de errar passes precipitados, tentando atravessar o meio de campo, tentando dar aquele passe rápido, né? Ele já acabou cometendo muitos erros tentando fazer esse tipo de jogada. E também é um cara que perde bastante gol, né? Mesmo sendo volante, as poucas vezes que ele chegou para finalizar, né? Ele perdeu bastante gol. Teve aquele gol com o São Paulo lá que é inesquecível, né? Que ele tava sem goleiro e ele conseguiu perder o gol. Mas enfim, eu acho que é isso que eu penso sobre o Camacho. É um jogador que vai chegar para ser titular, mas a gente vai precisar ver aí como que o Diniz vai utilizar ele. Em relação ao jogo, eu acho que é muito isso que o Levi falou. O Santos teve muita posse de bola, mas nada além disso, né? O Santos não conseguiu criar o suficiente, não conseguiu finalizar muito, acabou parando muito na defesa bem postada do Juventude, que
praticamente vai jogar assim o campeonato todo e vai arrancar muito ponto aí de outros times, porque é realmente uma defesa que joga bem fechada, é difícil você infiltrar, ainda mais quando você tem um time que tem pouca criatividade como o Santos, né? Então, eu acredito que o resultado foi justo, o Santos agora vai encarar uma sequência muito difícil, vamos ter Fluminense, São Paulo, Atlético Mineiro, Grêmio, não sei se é exatamente nessa ordem, mas eu sei que são esses adversários, e não é improvável a gente pensar que o Santos talvez não consiga nenhuma vitória ou nenhum ponto, claro que é uma coisa muito difícil, mas não é improvável, então o Fernando Diniz vai ter que ficar com os olhos bem abertos aí nessa sequência do Campeonato Brasileiro. O Santos tá em uma situação complicada agora, vai pegar 4 jogos em que os adversários são difíceis e estão em melhor fase do que o Santos, a não ser o São Paulo tá numa fase um pouco ruim, não começou bem o Campeonato Brasileiro, mas o Santos, se quiser descolar algum ponto desses times, vai ter que mudar um pouco a sua postura. O Santos teve muita posse de bola nesse jogo, muita mesmo, a equipe do Juventude praticamente não pegou na bola, mas é aquela posse de bola inofensiva, a posse de bola que o Juventude queria que o Santos tinha. E o Juventude se aproveitou dessa falta de intensidade do Santos e ficou lá atrás recuado. Eu acho que o Santos vai ter que melhorar bastante isso, a intensidade, a movimentação, porque é um time muito pragmático, é um time muito parado, um time muito lento. Precisa ser mais rápido. É assim que esse time chegou na final da Libertadores ano passado. Era uma transição muito rápida que acabava em finalizações e o Santos conseguia ganhar os jogos. Agora vamos ver se o Diniz vai conseguir dar esse dinamismo aí para a equipe do Santos e conseguir sucesso aí nessa temporada de 2021. Bom, agora vamos falar do derby, né? O derby, Palmeiras começou vencendo, né? Fez um gol muito cedo, muito cedo mesmo. E depois o Corinthians acordou pro jogo, né? Porque tivemos uma evolução dele, Silvinho, o Tonho da Lua do Corinthians, o fragmentado. Ele começou a mostrar uma evolução nessa equipe do Corinthians. O que você achou, Thiagão, do jogo? Me diz aí. Bom, nosso homem da Champs-Élysées, nosso Mr. Pullover aí, finalmente parece ter achado algumas soluções para o Corinthians, né? Eu acho que foi um jogo bem equilibrado, por incrível que pareça, porque o Palmeiras ele tem um elenco muito melhor, né? O Palmeiras, para mim, era o favorito completo para enfrentar o Corinthians e começou mostrando isso, né? O Palmeiras já começa de uma forma arrasadora ali, fazendo um gol com os 3 minutos, se eu não me engano. Numa falha ali do Corinthians, o Vital simplesmente quis acompanhar o Rony numa corrida, né? Uma coisa que é um pouco complicada, já que o Rony é um cara muito veloz, né? Eu acredito que o Vital tivesse que ter feito ali a falta, né? Parado o ataque, mas infelizmente ele não fez, e aí a gente teve uma sequência de erros. E o Rafael Veiga, que é um jogadorzaço, fez um golaço ali de fora da área, é o cara que pega muito bem de fora da área. Acho que é um dos maiores talentos aí que o Palmeiras tem, o Rafael Veiga, então fica meu destaque para ele e para esse início arrasador do Palmeiras. Porém, o resto do jogo foi uma coisa até um pouco surpreendente. O Corinthians conseguiu se impor, que era uma coisa que era difícil de se imaginar algum tempo atrás. O Corinthians bem forte defensivamente, conseguia sair ali pro ataque, mas infelizmente o Corinthians bate naquele limite, né? A gente sabe que o time do Corinthians tem um limite que não consegue ultrapassar. Muitas vezes a gente viu o Mosquito driblando 1, driblando 2, chutando, mas acabar finalizando para fora. Depois a gente, pelo fato do Corinthians não ter um meia de criação, o Gabriel tinha que muitas vezes infiltrar, o Rony também tentar finalizar, mas os dois não são tão bons finalizadores assim, então acabava perdendo o gol. Eu acredito que o Corinthians melhorou principalmente no segundo gol, no gol de empate, no caso, no segundo gol do jogo, onde a gente viu uma jogada trabalhada do Corinthians, uma coisa até surpreendente, porque ultimamente só era visto cruzamento para a área, umas jogadas completamente destramelhadas, mas não, dessa vez conseguiu trabalhar a bola ali, a bola chegou no Gabriel e ele fez o gol, né, com a assistência do Mosquito, que é, sem dúvida, o melhor jogador do time na temporada. E, enfim, o que o Corinthians precisa levar desse jogo é a motivação, né, de ter conseguido empatar com o Palmeiras, ter quebrado essa invencibilidade, digamos assim, do Palmeiras nos últimos jogos, que estava massacrando o Corinthians. E o que resta agora é continuar evoluindo. O Silvinho deve ter analisado coisas bem positivas e coisas que dá para melhorar, então eu acredito que daí para frente o Corinthians talvez consiga mostrar mais do que mostrou nas últimas partidas. Bom, Levi, eu queria saber de você se essa equipe do Corinthians ela mostrou uma evolução e se você acredita que o Corinthians vai conseguir dar uma continuidade.
primeiro derby paulista no Brasileirão de Corinthians e Palmeiras, terminou empatado 1-1 no Allianz Parque. Palmeiras começou de forma surpreendente, logo cedo já fez o gol com o Rafael Veiga. O Thiago falou que o Matheus Vital tentou acompanhar o Rony, mas não foi muito assim não. O Matheus Vital perdeu a bola, lateral do Palmeiras, recuperou, acionou o Rony e aí ele viu, tenho que correr atrás do prejuízo, só que ele correu atrás do prejuízo errado. Ele não parou a jogada, ele não fez a falta, o Rony cruzou para a área, o João Vitor cortou errado, mas também estava no contrapé dele, eu entendo isso, a bola acabou sobrando no Wesley, o Wesley rolou e o Rafael Veiga soltou um foguete que o Cássio não teve chances. Depois desse gol, eu até me surpreendi com a postura do Corinthians. O Corinthians fez um jogo ok para bom na sua determinada condição. O Corinthians não tem um time muito bom, não tem um time bom, tem um time bem meia boca, aliás, e travou muitas vezes na limitação técnica, né? Porque a diferença dos dois times é absurda. Mas o Corinthians fez um jogo ok. A linha de 4, que o tanto Silvinho fala, foi segura, com Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos. Fizeram um jogo bom. O João Vitor, apesar da falha, fez um jogo legal também. Aí vai o meu detalhe de surpresa. Ponto positivo para o Silvinho e ponto positivo para o jogador também. O Silvinho tentou e testou no Corinthians Gabriel, Rony, Camacho, mas o Camacho, melhor dizendo, não tinha esse refino técnico muito avançado, apesar de ele ser um bom passador, para render como se fosse um meio armador em uma forma interior. Até ficou um pouco confuso, rapaziada, mas é mais ou menos isso que o Corinthians joga, porque o Corinthians não tem um meio armador. Então, ele escala 3 volantes e, além de escalar 3 volantes, ele escala o melhor volante tecnicamente atrás dos 2 volantes que tecnicamente são inferiores, que é o Rony e o Gabriel. Eles jogam na frente do Cantilho. Ou seja, eles marcam melhor, eles são mais pitbull, se podemos dizer assim, e não jogam atrás do Cantilho, eles jogam uma posição à frente. Isso é uma mudança do Silvinho até bem surpreendente. Ok, nesse jogo contra o Palmeiras deu certo, mas há uns jogos atrás estava meio que capengando, mas tudo bem. Parece ser isso que o Silvinho vai usar e parece que vai dar certo, porque o Cantilho foi um excelente jogador neste jogo, fez uma partidaça, para mim foi o melhor em campo, um passe decisivo, 70 de 74 passes certos, 12 de 13 lançamentos certos, tanto os passes certos 95% quanto os lançamentos 92%, é uma porcentagem muito alta, e ganhou 6 de 8 duelos, 75%. Foi o dono do derby, na minha opinião, e o melhor jogador da partida. Gustavo Mosquito, mais uma vez, muito bem, mas isso não é novidade para nenhum corintiano. O Gustavo, ele é uma exceção, né? Eu costumo dizer que ele é raridade, deu um baita calor no Vitor Luiz. O Vitor Luiz nem viu o Mosquito direito, se podemos dizer assim. E enquanto ao outro lado, que é o lado do Matheus Vital, deixou um pouco a desejar. Fábio Santos e Matheus Vital é um lado muito engessado. Eu particularmente não gosto, acho pouco interessante. Apesar do Vital ter um chute muito bom no alvo do Jailson, que ele fez uma baita defesa, eu achei que não teve muito rendimento por esse lado. Além de o Vital bobear nos 2 gols do Palmeiras. Um que foi validado e um que foi invalidado. Ele perdeu a bola nos 2 gols, na origem dos 2 gols. Então o Vital precisa voltar o mais rápido possível, porque depois da lesão ele anda desligado. Mas como o Corinthians não tem outra opção melhor por ali, é melhor deixar o Vital mesmo. E deixa o Luan na frente, né, como se fosse um falso 9. O bom desse jogo também, outro destaque para o Silvinho, outro ponto para ele positivo, foi que ele pelo menos implementou na cabeça dos jogadores do Corinthians para parar de rifar a bola na área. O Corinthians tentou muito menos cruzamentos do que das outras vezes. Então vai esses os meus pontos positivos do lado do Corinthians e a melhora do Silvinho nesse ponto. Mas eu quero ver no meio de semana que o Corinthians vai jogar em casa contra o Red Bull Bragantino, se eu não estou enganado.
E aí eu quero ver como o Corinthians vai fazer para propor o jogo. Não sei se esses 3 volantes, esse 4-1-4-1 mais com 3 volantes, né? No meio vai dar certo, Luan como falso 9, mas vamos ver. Foi uma partida boa do Corinthians, uma partida aquém do Palmeiras, porque eu acho que o Palmeiras ele poderia oferecer mais, e ele acabou oferecendo mais do mesmo, né? Do que o torcedor já está reclamando ultimamente. Para vocês terem uma noção em estatística, o Palmeiras teve 12 chutes no gol, e o Corinthians teve 9, sendo 3 diretamente no alvo, e o Corinthians teve 4. Então o Corinthians teve mais chutes em direção ao alvo do que o Palmeiras, e o Palmeiras teve 52% de posse de bola contra 48% do Corinthians. Então foi um jogo bem parelho nessas estatísticas. Eu acho que o empate sai um pouco melhor para o Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians mantém o retrospecto positivo no Allianz Parque. Continua com mais vitórias que o Palmeiras na casa do adversário, sendo 4 vitórias para o Corinthians, 3 empates e 3 derrotas. Então esse é o lado bom para a torcida corintiana, além de alguns pontos de melhora. Mas eu quero esperar mais para poder analisar com mais critério e mais rigoroso também na análise. Mas, de antemão, o jogo foi ok, o jogo foi bom e o Palmeiras precisa abrir o olho, né? Porque a torcida não está muito gostando das últimas atuações, não. Já vem de eliminação na Copa do Brasil, depois faz esse derby de atuação meio duvidosa para a qualidade da equipe, já que o Abel Ferreira anda muito chateado aparentemente, anda muito para baixo, então não sei se ele pediria a demissão ou seria demitido, mas eu acho que é um ponto para ficar de olho, né, nessa parte do Palmeiras. O Levisão vai beber um gole d'água agora porque ele gastou saliva, viu? Falou bastante aí desse derby. E agora eu quero falar um pouco do lado verde do derby, né, com o Thiago. Queria saber se você acha que a equipe do Palmeiras, ela meio que deu uma dormida depois do primeiro gol, meio que deu uma acomodada, porque é isso que a torcida tá comentando nas redes sociais. Eu acho que o que aconteceu é que o Abel meio que achou que meio que já estava ganho, né, a situação. Ele tem muito isso de querer recuar o time para poder jogar no estilo que ele gosta, que é nesse estilo de contra-ataque. Só que o Palmeiras tem um elenco tão bom, gente. Eu acho que é um pouco pobre você deixar de atacar para tentar se defender, explorar os contra-ataques. Eu acho que o Palmeiras pode fazer mais isso. Até porque em determinado momento ali no segundo tempo, o Palmeiras resolveu voltar pro jogo e até que deu um calor ali no Corinthians, né? Cássio teve que fazer umas boas defesas. E isso mostrou que o Palmeiras era muito capaz de ter feito um jogo melhor, ter ganhado o jogo, enfim. Foram escolhas técnicas e tá aí que o problema, né? Eu acho que o Abel tá cometendo alguns erros aí, mas tem muito da insatisfação dele com o Palmeiras, né? Com a diretoria, que talvez não esteja dando o respaldo que ele precise, talvez não tenha contratado os jogadores que ele queria. Ele já disse que precisava de um atacante, os caras trouxeram de volta o Daverson para ele, então a situação tá um pouco complicada. O Abel tá tentando achar algumas alternativas, mas ao mesmo tempo ele se mostra muito insatisfeito, né? Dá para ver nas expressões dele, desde a Copa do Brasil, quando o jogo foi pros pênaltis, a gente viu na expressão dele que ele tava cabisbaixo, tava chateado. A gente tá vendo, ele tá demonstrando isso pra gente, que a situação do Palmeiras é complicada. E aí que mora o problema, né? A gente não sabe o que vai ser do Palmeiras daqui pra frente. Não sei se uma demissão vai ser o suficiente, vai trazer quem, sabe? Quem vai ocupar esse espaço? O Palmeiras, ele tem alguma coisa nele que acontece toda a temporada. O time não rende com o técnico, aí é demitido, vem um técnico novo, faz o time render, o time dá uma crescida e depois acontece a mesma coisa. O time para de ter esse rendimento e aí troca de técnico de novo. Então a gente tá acostumado a ver o Palmeiras nesse ciclo vicioso e não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? Eu espero que a diretoria repense aí o que vai fazer pro resto da temporada, se vai vir reforço, se não vai, se vai mandar alguém embora, se vai vender, enfim, é preciso de um novo planejamento, a diretoria precisa prestar atenção no que está acontecendo dentro de campo. Realmente o Abel, nas suas caretas e expressões, parece que não está muito satisfeito. E quem também não está muito satisfeito é a torcida do São Paulo com esse começo do Tricolor Paulista no Campeonato Brasileiro. É o pior começo do São Paulo desde o Brasileirão de 2006. A equipe ainda não venceu nenhum jogo e ainda não marcou nenhum gol. Queria saber do Levi.
Levi, o que aconteceu nesse jogo aí que o São Paulo não conseguiu combater a equipe do Atlético Mineiro? E o São Paulo vai até Minas Gerais visitar o Atlético Mineiro e sai com uma derrota magra de 1-0. O jogo ocorreu neste último domingo, às 4 horas da tarde, gol do Jair. Então, São Paulo faz o pior início desde 2006, né? Acho que a torcida não anda muito feliz, apesar do título paulista. Foi bom o título paulista, foi comemorável e tudo mais, mas já passou, né? Focar no decorrer da temporada. E o São Paulo anda deixando a desejar. Thiago Volpe, Bruno Alves, Miranda, Léo Pelé, Rigoni, Gabriel, Sara, Lisiero, Rodrigo Nestor, Reinaldo, Pablo, Luciano. Detalhe, Pablo, Luciano. E o São Paulo não conseguiu fazer o gol. Mas eu acho que, o São Paulo criou, o São Paulo teve algumas pequenas chances de gol, se podemos dizer assim, indireta, mas foi um jogo muito sem chances de gol. Vai parecer até meio estranho, mas foi isso. O São Paulo criou, mas chances indiretas. Por exemplo, teve um lance em que a bola foi cruzada na área para o Luciano e o Hever, zagueiro do Atlético, desviou contra o próprio gol. Então, eu acho que foi a melhor chance do São Paulo. E foi perigoso ainda. O Everson salvou essa bola, porque dependendo se fosse outro goleiro, talvez tomaria. Mas eu acredito que o São Paulo fez um jogo um pouco abaixo, devido também à saída do Miranda. O Miranda ele saiu lesionado no meio do primeiro tempo. O Igor Vinícius entrou no lugar dele e o Crespo acabou trocando o esquema. O Miranda estava tendo até um bom embate com o Hulk, que vem rendendo muito bem. E depois que saiu, o São Paulo deu uma desorganizada, porque o Miranda ele é a referência desse time, né? Tanto referência técnica, na minha opinião, quanto referência de capitania mesmo, liderança. E o São Paulo perdeu isso um pouco com a saída dele. Eu acho que um bom ponto do São Paulo é Rigoni. O Rigoni é uma grata surpresa, tem se mostrado um bom jogador. Hoje ele tentou mais uma das suas artimanhas pelo lado direito, mas não houve muito sucesso. E o Atlético acabou vencendo o São Paulo por 1-0, resultado justo. E detalhe, foi um baita gol do Atlético. Jogada trabalhada desde lá de trás. O Hulk foi acionado no meio campo, mais ou menos. Saiu facilmente do Lisiero. Bateu o Lisiero e o Rodrigo Nestor, se eu não estou enganado, na corrida. Acionou o Johan na ponta, que apenas cruzou o rasteiro para o Jair empurrar para o gol vazio. Talvez o Miranda poderia ter cortado, talvez, mas não acho que foi uma falha, não. Acho que foi um gol bem trabalhado do Atlético. No mais é isso, frisar que o São Paulo faz o pior campeonato, o pior início de campeonato desde 2006. Se tem alguma notícia boa para o torcedor tricolor, é que em 2006 foi o primeiro dos 3 títulos brasileiros do São Paulo em sequência. Mas no raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né, torcida tricolor? Vamos ver aí como que o São Paulo se comporta no decorrer do campeonato. Eu acredito que o Crespo ainda está bem no comando, mas precisa mudanças. Eu acho que necessita mudanças e talvez até no esquema e de jogadores também. Tem jogadores pedindo passagem, tem jogadores tentando recuperar seu espaço também, como o Igor Gomes é um deles. Então vamos ver como que o Crespo vai tratar o Campeonato Brasileiro no decorrer dele. E o crespismo não foi palho para o Cucabol. Infelizmente, porque eu não sou um grande fã do Cuca. Mas queria saber do Thiago. Thiagão, o que você acha que faltou para o São Paulo conseguir balançar as redes do Atlético Mineiro? E se você responder o gol, você será deletado da chamada nesse momento. Então, gente, se vocês quiserem saber por que o Guilherme Campos não é muito fã do Cucabol, fica aí para uma próxima oportunidade, quem sabe num episódio especial aí que está por vir. Bom,
Eu vou ser direto, não vou ficar me prolongando muito, até porque o episódio já tá um pouco grande, mas vou tentar ser direto um pouco nesse comentário do São Paulo. Eu acho que o São Paulo tem sentido mais é a falta dos jogadores que estão lesionados, como o Daniel Alves e o Benítez, que eram fundamentais nesse esquema de jogo aí do Crespo. Eu acho que os jogadores que entraram não conseguiram corresponder à altura. Quem deveria cumprir o espaço do Benítez ali era o Igor Gomes, e nem titular ele vem sendo, então a gente já vê aí o problema, e isso é ruim porque atrapalha todo esse início de temporada promissora do São Paulo com o título paulista, que encheu os olhos da torcida aí depois de tanto tempo sem ganhar um campeonato. A torcida já imaginou que poderia disputar campeonatos, ganhar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, e a gente também achou isso, né? A gente via como o São Paulo era promissor, né? Como esse elenco estava jogando bola no Paulista, mas as coisas não estão andando tão bem. É um início muito ruim no Brasileiro, o São Paulo não consegue emplacar boas partidas. Teve esse resultado que para mim foi um pouco ilusório, de 9-1, mesmo com o placar expressivo, a gente já falou aqui, é um pouco ilusório porque o 4 de julho era um time muito fraco, São Paulo massacrou, mas infelizmente o São Paulo não vai pegar um 4 de julho toda a rodada no Brasileirão. Então é preciso que o Crespo repense essas ideias de jogo que ele tem proposto e tente colocar coisas novas, aí tente aprimorar o Rigoni ali, que talvez seja uma arma nova que o São Paulo tem a apresentar aí para os seus rivais, que é um jogador que flutua bem, um canhotinha muito habilidoso. Então vamos ver o que o Crespo tem guardado aí embaixo das mangas para a sequência do Campeonato Brasileiro. Bom, é isso, rapaziada. A gente falou aqui sobre essa rodada do Brasileirão. Descobrimos outras coisas além. Descobrimos aí que eu não sou muito fã do Cuca. Descobriu que o Levisão tem um inimigo mortal chamado Camacho. E que o Thiago é o Thiago. Agora eu queria que vocês se despedissem aí. Levisão, se despede da galera aí. Primeiramente, eu vou me retratar contra o apresentador deste episódio. Falou que eu tenho um inimigo mortal chamado Camacho. Nada contra a pessoa Camacho e muito menos ao jogador Camacho. Mas eu só falei a verdade. Então, quem quiser escutar a verdade, escute o nosso episódio desse podcast e vai ver que eu só disse que o Camacho não é a solução para o meio-campo do Santos. De resto, Camacho lá e eu aqui. E obrigado, galera, pela sua presença em mais um episódio e aguardo vocês no próximo. Beleza? Falou! Então, só para lembrar, viu, gente, que a gente avalia só o jogador. Como pessoa, a gente não conhece nenhum deles e eles podem ser maravilhosos, filantropos aí, ajudar criancinhas, mas a gente não conhece, a gente avalia só o futebol. Nós estamos falando do pessoal, é só uma brincadeira. Bom, Thiagão, se despede aí da galera. Antes eu queria agradecer aos meus grandes companheiros aí, Guilherme Campos e Levi, que sempre ajudam muito o editor, falando pouco, né, deixando o episódio com quase 40 minutos de bruto, mas era só isso aí. Eu queria também dar mais uns recadinhos da paróquia aqui. Primeiro deles, galera, se inscreve lá no nosso YouTube também, a gente posta os podcasts lá, então se inscreve lá, deixa um gostei, que é muito importante pra gente. Se puder comentar também é bem legal. E a gente também tá com o Instagram, né, o @podcastvirada. A gente teve que mudar o nome por alguns probleminhas que a gente teve. Também ainda estamos com alguns probleminhas pra postar, mas a gente tem feito bastante stories, bastante enquete, e vocês têm comentado bastante com a gente, têm tido engajamento com a gente por lá. Então eu queria agradecer e pedir pra vocês continuarem, se for possível. Então, gente, muito obrigado, até o próximo. Bom, gente, aqui a gente vê que o Thiago ele não quer trabalhar, né, na edição, e que eu me abstenho disso porque o menino metralhador aí, senhor Levi Jambeira aí, dispara comentários que não é uma metralhadora. Às vezes se estende, mas são comentários de qualidade. Então, é isso, rapaziada. Muito obrigado por vocês terem acompanhado aqui mais um episódio. E é isso aí. Tamo junto. Falou.